Já vimos 8 princípios de ação. Hoje veremos o 9º princípio, como podemos exercer o discipulado com eficiência. É preciso cuidadosamente desviar-se dos perigos. Quando Jesus chamou os 12, deu instruções específicas para eles. Disse, meio dessas instruções, que eles seriam enviados como cordeiros para o meio de lobos, mostrando que a tarefa não seria tranquila. Eles deveriam estar atentos para os perigos. Mais do que os perigos que vêm de fora, os discípulos precisam estar atentos aos perigos que vêm de dentro. De dentro do coração. Aqui reside a maior zona de perigos. E nós vamos ver 2 desses perigos no estudo de hoje, em que nós devemos estar muito atentos e precavidos para não sucumbirmos a eles. Onde você estudou? É uma pergunta que não é gostosa de ouvir, porque dá a impressão de que a gente estudou, fez o curso, parou, terminou, e daí em diante não prosseguiu mais. No entanto, qual de nós deixou de estudar definitivamente? Estamos sempre estudando. Podemos ter terminado um ciclo, numa escola, numa faculdade, feito um curso, terminado, mas continuamos estudando. Estamos sempre lendo, estamos sempre atualizando, estamos sempre aprimorando, estamos sempre aprendendo. Vejo por mim, na minha área ministerial, faz quase 40 anos que terminei o seminário. No entanto, a gente prossegue estudando. E vamos prosseguir até o dia que o Senhor Jesus nos chamar à sua eterna glória. Mais do que qualquer ensino em uma instituição, a escola da vida é a que mais nos ensina. E na escola da vida não paramos de estudar e de aprender em momento algum. Dia a dia, as coisas vão se renovando. Aquilo que a gente já sabia ganha uma perspectiva nova, a ponto de acharmos que jamais tínhamos pensado dessa forma. E aí o nosso conhecimento aumenta. Tem outras coisas que, de fato, a gente aprende como uma novidade. E assim a gente vai crescendo. A gente percebe na leitura dos evangelhos, nos ensinamentos de Jesus, na própria caminhada da vida com Jesus, que o discipulado é mais que programa. O discipulado não é algo que a gente começa a estudar, partir aí da lição número 1 e chega até um determinado número de lição que seja a última. O discipulado é um processo que continuamente se desenvolve na nossa vida. E a gente tem que se desenvolver, porque parar não significa necessariamente estacionar, mas significa regredir.
Se a gente para na vida com Deus, para na vida de estudo da palavra, a gente regride. A gente volta atrás. A palavra de Deus nos adverte, como advertiu os primeiros leitores, por exemplo, na carta de Paulo aos Coríntios, para que eles não continuassem a ser crianças na fé. O autor da carta aos Hebreus fez a mesma advertência, dizendo que não é mais tempo de continuarmos com os princípios rudimentares, as coisas mais elementares da fé cristã. Nós temos de crescer, temos de avançar rapidamente para aprendermos coisas novas, coisas com mais conteúdos, coisas com mais profundidade, porque as situações da vida, as demandas do discipulado exigem. Então estamos crescendo, continuamente crescendo. Já sabemos bastante, mas o que temos para aprender é muito mais do que o que já aprendemos. E esta perspectiva precisamos ter em mente, para nós nunca acharmos que já sabemos o suficiente. Precisamos ter em mente que temos muito o que aprender ainda. Então vamos a dois dos perigos relacionados com o discipulado. Um tem a ver com o ser e outro com o ter. O texto que eu quero convidar os irmãos para a leitura está no final do capítulo 11 do Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 11, versículos 53 e 54. Depois vamos prosseguir pelo capítulo 12, fazendo a leitura de alguns versículos. Então, 11, 53, 54. Saindo Jesus dali, passaram os escribas e fariseus a arguí-lo com veemência, procurando confundi-lo a respeito de muitos assuntos, com o intuito de tirar das suas próprias palavras motivos para o acusar. Capítulo 12, a partir do versículo 1. Posto que miríades de pessoas se aglomeraram, a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos, acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo o que dissestes às escuras será ouvido em plena luz, e o que dissestes aos ouvidos no interior da casa será proclamado dos eirados. Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Não se vendem 5 pardais por 2 asses? Entretanto, nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, bem mais valeis do que muitos pardais. Digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Por enquanto, até o versículo 9.
Pastor Stuart conta uma experiência interessante que teve quando certo domingo de manhã, vindo do culto matutino para a sua casa, na companhia da sua família, ele ousou fazer uma pergunta aos seus filhos. Dois filhos pequenos ele tinha e perguntou: o que é que vocês acharam do meu sermão de hoje? Gostaram? O menino prontamente respondeu: achei excelente. O pai, feliz da vida, perguntou: ótimo! Do que você mais gostou? Você lembra qual foi o tema? O menino disse o tema direitinho, certinho, aquele mesmo tema. E o que mais te impressionou no meu sermão de hoje? Ele contou os pontinhos principais, as divisões do sermão, tudo direitinho. O pastor ficou um pouco assustado. Falei, puxa, ele prestou atenção mesmo, né? Logo a menina retrucou: ele é hipócrita, pai. Aí ele assustou. Como hipócrita? Como você pode dizer que seu irmão é hipócrita? Ele é hipócrita, sim. Mas por que você acha que ele é hipócrita? O senhor viu onde ele ficou durante o culto todo? Ficou lá atrás, no último banco, dormindo. Estava dormiu o sermão inteiro. Como que ele pode dizer que gostou muito do seu sermão? Assustado, o pai disse para a menina: você está sendo muito dura com seu filho, com seu irmão. E aí, voltando-se para ele, perguntou: você dormiu durante o meu sermão? Ele falou: desculpa, papai, eu dormi mesmo. E como você sabia do tema do meu sermão e das divisões? Aí a menina entrou em cena de novo, falou: ele decorou. Ele pegou o seu papel antes de vir para a igreja, viu qual era o tema, as divisões e decorou. Então não me venha ele dizendo que gostou do seu sermão, porque ele não gostou de coisa nenhuma, ele dormiu. Você dormiu? Perguntou o pai ao filho. Falou: eu dormi. E por que você dormiu? Papai, eu vou dizer com muita sinceridade, eu estava muito cansado. E outra coisa, é chato demais ouvir o seu sermão. Coitado, uma criança ouvindo sermão de adulto não deve ser coisa muito boa, não, né? E aí a irmã retrucou logo: tá vendo, papai, por isso que eu disse que ele é hipócrita. Aí o pai teve que, aqui dentro, concordar. Mas rindo, né? Estava rindo por dentro. Falou: ela tem razão. Ele é hipócrita mesmo. Dormiu meu sermão inteiro, porque acha meu sermão chato, e disse que gostou muito. E não prestou atenção em nada do que eu disse. Por isso que eu nunca faço essa pergunta para os meus filhos e nem para a minha igreja. Dado eu ouvir resposta, no mínimo, como essa, né? Aí a gente não faz. No texto que a gente acabou de ler, a gente viu os fariseus, junto com os escribas, que estavam sempre à espreita, procurando um momento, uma razão, um motivo para ter de que acusar a Jesus. Se nas ações era difícil pegar Jesus em alguma transgressão, eles tentavam encontrar nas palavras de Jesus, nos ensinamentos, nos sermões, algum deslize. E a ideia, a intenção está clara nesse versículo 54. A ideia era
tirar das suas próprias palavras motivos para o acusar. No meio dessa multidão toda, e nessa ocasião tinha muita gente, e Lucas foi muito preciso ao dizer que havia tantas pessoas, miríades, ou seja, milhares de pessoas, a ponto de uns aos outros se atropelarem. Era muita gente que estava naquela ocasião ouvindo os ensinamentos de Jesus. E Jesus falando para todos, mas especialmente para os seus 12, ele disse: tomem cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. O fermento tem esse poder da química que transforma, que faz crescer o alimento e tem essa operação de forma invisível aos olhos. Ninguém vê, mas percebe como a massa vai sendo levedada. E um pouco de fermento só é suficiente para levedar toda a massa. Jesus estava dizendo que o fermento dos fariseus era a hipocrisia. Aquele sorriso, aquele olhar de concordância com as palavras, aquele olhar simpático, era tudo fingimento. Era tudo enganação. A palavra hipocrisia, no grego, era muito conhecida daquelas primeiras pessoas, daquela gente que estava ouvindo a Jesus. Porque é uma palavra vinda do grego que significa representação. Muitos deles iam aos teatros e assistiam às peças, e os atores representavam seus personagens. Jesus toma essa palavra, que era bem conhecida e bem apropriada, para dizer que os escribas e principalmente os fariseus representavam simpatia com as palavras de Deus e, no entanto, não era verdadeira. Nenhuma daquelas intenções, das palavras, das atitudes deles. Por dentro, aí eles revelavam quais eram as suas intenções. Estavam à procura de algum deslize que Jesus pudesse cometer para ter de que o acusar. Jesus, que é Deus, ele olha para o fundo do coração e diz que não há nada encoberto que não venha a ser revelado. Não há nada que o homem tente esconder que Deus não saiba. Até aqueles pensamentos mais íntimos do coração, como se fossem os pensamentos de alguém dentro de uma casa, no interior de uma casa. Até esses acabam sendo como que proclamados do alto de um eirado. Deus conhece o que vai no coração de cada um. Deus conhece o que vai na mente de cada um. Mostrar pelo rosto que está se agradando, enquanto aqui dentro no coração a pessoa está furiosa, isso é hipocrisia, isso é fingimento, isso é falsidade. Havia duas situações que representavam dois tipos de pessoas. A primeira situação, claramente exposta pelos fariseus, que é a situação de quem mostrava ser simpático ao Evangelho
e na verdade aqui dentro estava se opondo com um ódio, uma raiva, uma ferocidade enorme. E outra coisa, ou a outra situação, era a daqueles que, por medo, não se apresentavam como discípulos ou como simpatizantes das palavras de Jesus e, portanto, se omitiam publicamente, mas aqui dentro estavam concordando com as palavras. Mas o medo, quem sabe dos próprios fariseus, fazia com que eles se omitissem e não se declarassem discípulos. Se os fariseus podiam representar esse primeiro grupo dos que se mostravam discípulos e não eram, os discípulos estavam, o que dá a entender nas palavras de Jesus, representando esse segundo grupo. Porque muitos deles aqui dentro do coração criam, mas por fora tinham medo de ainda confessar Jesus como seu Messias, como o Senhor da sua vida. Daí as palavras de Jesus, que esse medo que eles tinham era infundado. Se estavam com medo daqueles que podiam até tirar a vida deles, medo sim deveriam ter, ou temor maior deveriam ter, daquele que além de tirar a vida pode lançar no inferno, que é Deus, que tem poder sobre a vida e sobre a morte. Poder para conduzir ao céu e poder para lançar ao inferno. Não era dos homens, portanto, que eles deveriam temer para não confessar Jesus. Deveriam ser sinceros para com Deus. Daí Jesus disse que todo aquele que o confessasse diante dos homens, também o Filho do Homem o confessaria diante dos anjos de Deus. Como que Jesus dizendo para os discípulos, se vocês não têm medo de me confessar diante dos homens, saibam que eu confessarei. Vocês, eu direi, diante dos anjos, que vocês me pertencem, que são meus seguidores. Mas, todo que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Se tem medo, se tem vergonha de me confessar diante dos homens que me pertencem, que são meus seguidores, e por isso me rejeitam, como eu posso confessá-los diante dos anjos de Deus? Não poderei dizer outra coisa senão que não vos conheço, que não são meus, que não são meus seguidores, que não são meus filhos. A sinceridade, o Senhor estava requerendo dos seus ouvintes e dos seus eventuais e futuros seguidores. Gente que assumisse crer no Senhor e confessar o Senhor em todas as situações, sem medo, sem vergonha, sem embaraço, sem timidez, mas com sinceridade e com ousadia. Vejam a experiência dos discípulos, como eles se mostravam hipócritas. No capítulo 11, no versículo 42, capítulo 11, versículo 42 de Lucas, o Senhor faz uma outra advertência e dá um exemplo de como aqueles fariseus eram hipócritas. Ai de vós, fariseus,
Porque dais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, e desprezais a justiça e o amor de Deus. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Os fariseus eram tão legalistas, mas tão legalistas, que pegavam as minúcias de todas as coisas com a ideia de que estavam cumprindo toda a lei e não deixando para trás nenhum princípio, nenhum preceito. Na questão dos dízimos, eles pegavam das hortaliças até as menores possível e separavam 10% daquilo para consagrarem a Deus. Das mínimas coisas. Das maiores também, mas das mínimas coisas. E o Senhor disse que esta atitude, que poderia parecer muito boa, muito saudável, um rigor e um zelo muito grande, nada mais estava sendo do que uma hipocrisia deles. Porque se nas mínimas coisas eles queriam mostrar aos homens que eles eram fiéis a Deus, havia coisas no dia a dia deles, no comportamento deles, que não denotava essa fidelidade de jeito nenhum, que era a justiça e o amor a Deus, de Deus e para com Deus. Nesse mesmo sermão que Lucas mostra, capítulo 11, que é melhor exposto ainda em Mateus 23, Jesus mostra que os fariseus, com todo o conhecimento que tinham das Escrituras, impunham aos seus seguidores coisas que eles mesmos não estavam dispostos a praticar. Exigiam deles coisas que nem estavam na lei. Interpretavam de forma a favorecer o seu pensamento e a sua instituição. Lembrando que os fariseus eram o partido religioso mais importante e mais popular do judaísmo. Então eles defendiam a classe religiosa deles, exigindo certos comportamentos dos seus afiliados que eles, os mestres da lei, não estavam praticando. Jesus disse: isso é hipocrisia. Vocês precisam ser justos, cumprir a justiça de Deus e demonstrar amor verdadeiro a Deus antes de todas as coisas, porque amando a Deus e fazendo a sua vontade, estarão cumprindo os seus mandamentos. Jesus não desmereceu, não desclassificou dízimo de jeito nenhum, porque entende que é um preceito ensinado pelo Pai Celestial já desde a antiguidade, já antes da própria lei de Moisés. Abraão, que veio antes de Moisés, já entregava o dízimo. Então é algo ensinado por Deus. Então Jesus disse que eles deveriam fazer isto sem omitir aquilo. É um cuidado que nós precisamos ter para não chegar no dia de nós entregarmos o nosso envelope de dízimo, o nosso dinheiro, depositarmos, achando que com isso estamos sendo fiéis a Deus. Só isso não expressa fidelidade. É um item que devemos observar, com certeza. Mas a fidelidade de Deus é muito maior do que todas essas coisas. É muito mais do que isso tudo. Às vezes, entregar o envelope, entregar o dízimo, expressa às vezes mais uma preocupação com o que as pessoas pensam, com o que as pessoas veem, do que
com o que Deus diz. Fazer só para agradar as pessoas não tem sentido nenhum. Temos de fazer para agradar a Deus. Fazer porque Deus quer. Deus não precisa do nosso dinheiro. Deus precisa da nossa fidelidade. Deus não precisa dos nossos recursos, porque dele são todas as coisas. Deus precisa do nosso amor, da nossa dedicação, da nossa sinceridade, da nossa verdade, do nosso temor a Ele. Então é fazer para Deus, não só para agradar aos homens. Algumas lições a gente pode aprender a respeito da hipocrisia. Veja o slide seguinte. Ficar alerta contra tal propensão. Não só aqueles homens que ouviram esse discurso de Jesus. Todos nós temos uma propensão muito grande à hipocrisia, a representar uma coisa que, na verdade, não somos, ou não queremos, ou não concordamos. Então temos de tomar cuidado. Saber que o Senhor conhece o nosso coração. Não adianta apenas falar e se mostrar de uma forma. Temos de ser íntegros, ou seja, inteiros para com Deus. Precisamos saber que Deus nos ama e cuida de nós. O Senhor citou aqui o exemplo dos pardais. Economicamente, animais com menor poder comercial. No entanto, Deus cuida deles e Deus alimenta. Quanto mais valemos nós do que os animais. E uma quarta lição, a hipocrisia está no nascedouro da blasfêmia contra o Espírito Santo. Veja na sequência aqui de Lucas, no versículo 10, Lucas 12, 10, que diz: todo aquele que proferir uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas para o que blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão. Veja o perigo que os fariseus corriam e o perigo que todas aquelas pessoas que estavam ouvindo o discurso de Jesus corriam e que nós corremos nos dias de hoje. Aqueles homens, por fora, demonstravam temor de Deus. Mas aqui por dentro, estavam curtindo um ódio violento contra o Senhor Jesus. Se eles apenas chegassem e dissessem com sinceridade para Jesus: nós não cremos no Senhor, não confiamos que o Senhor é o Messias, suas palavras não batem com aquilo que nós entendemos ser a palavra de Deus, estavam negando Jesus. Estavam proferindo palavras contra Jesus. Jesus fala, ainda que as pessoas possam fazer isso, se elas se arrependerem, serão perdoadas. Mas o que é que aqueles fariseus faziam? Aqui no íntimo, além de rejeitar, além de opor, eles estavam convictos de que tudo que Jesus falava e tudo que Jesus fazia era pelo poder do diabo. Ou seja, estava associando Jesus com o demônio, dizendo que era a mesma coisa. Que Jesus não era enviado de Deus, mas enviado do diabo. Porque falava contra o judaísmo, falava contra o farisaísmo, não falava as palavras que eles queriam falar e que eles entendiam que deviam ensinar ao povo. Jesus falou que aquele que entende que Jesus e o diabo é a mesma coisa,
não está aceitando o seu sacrifício, a sua obra redentora. Não está aceitando a oferta de Deus que cancela o pecado, que cancela a condenação, que dá a vida, que dá o céu. Isto é blasfêmia. Dizer que Jesus e o diabo é a mesma coisa. Que Jesus age pelo poder do diabo. Como que uma pessoa assim espera receber o perdão divino? Para esse não tem perdão. Por que não tem perdão? Porque não aceita o único que pode perdoar. Porque não aceita o único que pode salvar. Então isso era sério demais. A hipocrisia é a porta de entrada para esse tipo de pecado. Daí o fato da pessoa precisar se colocar diante de Deus para que Deus lhe dê sempre sinceridade. Sinceridade de pensamento, de sentimento, de atitude. Vocês já ouviram e talvez já assistiram aquele filme Carruagens de Fogo, filme antigo, tempo que Marcelo ainda era criança. Carruagens de Fogo, que apresenta a história de, como que a gente pronuncia aquele nome? Eric Liddell, ou Liddell, como que pronuncia aquilo, não sei. É um maratonista galês que chocou o mundo com seu testemunho cristão nas Olimpíadas de Paris, 1924. Era tido como a maior esperança de medalha de ouro nas maratonas, correndo e defendendo as cores do país de Gales naquela Olimpíada. E ele veio tendo sucesso e se classificando em todas as etapas preliminares, até que foi marcada a data da final, onde valeriam medalhas para um domingo. E esse maratonista era um cristão. E ele disse: no dia do Senhor, eu não correrei. É o dia dedicado à minha consagração a Deus. É o dia de eu cultuar a Deus. Imagina a posição de toda a equipe de Eric Liddell, tentando dissuadi-lo dessa decisão. Imagina todo o comitê olímpico do seu país. Imagine até mesmo a imprensa caindo em cima dele, dizendo: olha, você pode continuar adorando e servindo a Deus do seu coração. Ninguém te impede disso, mas nós queremos ver você correndo. E ele se posicionando firmemente: no dia do Senhor eu não farei isto. A expectativa durou até o último momento. Os atletas foram para a pista, mas Eric Liddell não foi. Outro ganhou. Obviamente ele ficou sem a sua medalha. Mas todos souberam que ali estava um cristão, que honrava a Deus e que no seu entendimento, no dia do Senhor, ele deveria se dedicar somente para o Senhor. Esse atleta, ele morreu cedo, com 42 anos. Ele morreu num campo de concentração japonês. Nas vésperas da Grande Guerra, 1943, ele morreu. E a frase que ficou estampada nos principais periódicos
da Europa e do mundo foi esta: que não só o país de Gales, mas o mundo havia perdido alguém que honrou as cores do cristianismo. É alguém assim que o Senhor procura para ser seu discípulo. Alguém que prefere, antes mesmo de obter uma medalha de ouro aqui na terra, prefere agradar ao Senhor para obter a coroa da vida nos céus. E, finalmente, se a hipocrisia tem a ver com o ser, o outro perigo é o materialismo. Jesus estava discorrendo sobre grandes e importantes assuntos com os seus discípulos, falando do perigo da hipocrisia, da representação, do fingimento, da falsidade, ensinando o valor da vida humana, ensinando o perigo que a pessoa corre de não cometer o pecado contra o Espírito Santo. E nesse ponto, o pastor Stuart, ele lembra de uma outra experiência que ele teve depois de passar uma semana proferindo uma série de mensagens numa conferência numa igreja. No domingo havia a promessa que ele estaria à disposição para responder às perguntas de quem quisesse. Então, no domingo, ele estaria disposto a isto. Chegou o momento do domingo, o momento das perguntas, foi aberta a oportunidade e demorou para alguém se dispor a fazer uma pergunta. E o pastor foi ficando angustiado, falou, puxa vida, a semana inteira eu pregando sobre assuntos importantes, pensando que o interesse das pessoas era grande, será que elas não se interessaram tanto por aquilo que eu falei? Não aprenderam, não entenderam? Até que levantou uma mulher, e aí ele respirou, aliviado. Até que enfim alguém para fazer uma pergunta. Pois não, minha irmã? Ela perguntou, pastor, os seus dentes são seus mesmo? Imagina, né? Imagina com quem não deve ter sentido por dentro. Depois de falar sobre assuntos tão importantes, vai perguntar se os dentes eram deles mesmos ou não. Jesus tinha falado sobre muitos assuntos. Veja o que o versículo 13 diz. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou, mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Esse moço estava mais interessado na herança do que nos assuntos que Jesus estava falando. Não tinha nada a ver com nenhum dos assuntos que Jesus tinha ensinado. Não era uma pergunta pertinente para aquela hora. Se a gente corre o risco de ficar um tanto furioso com uma pergunta dessa num momento que a gente espera um outro tipo de perguntas, né? Jesus teve toda a calma, teve toda a paciência, toda a clemência para com esse homem. Talvez não tenha nem respirado mais fundo, mas ele foi logo dizendo para esse homem, homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Quem me constituiu? Alguém para tomar uma decisão e dizer que você está certo ou seu irmão está certo, que você pode ficar com toda a herança ou que o outro tem de repartir a herança. E daí Jesus foi ao ponto. Pode voltar ao slide. Aí Jesus foi ao ponto para falar aos dois que o repartir a herança
revelava um problema mais sério que estava no interior deles, que era a avareza. E por isso contou uma breve história. Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. A vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Na vida há coisas mais importantes do que dinheiro, do que bens materiais, do que recursos, do que mesmo, até mesmo, uma parte da herança. E ainda contou uma outra parábola, versículo 16. Pode pôr esse texto, versículo 16. O campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. O que chama a nossa atenção nessa parábola, dentre outras coisas, é a intenção desse homem, que não era uma intenção de desenvolver a sua riqueza, mas era uma intenção totalmente egoísta. Veja que ele diz: não tem onde recolher os meus frutos, destruirei os meus celeiros, recolherei todo o meu produto, todos os meus bens. E então direi à minha alma: descansa, come, bebe e regala-te. Era um homem que pensava somente em si. Não era um homem que queria apenas se desenvolver, crescer e ser útil para os outros. Bem podia ser um homem que tinha família, mas não pensava nos seus, pensava em si mesmo. Um homem rico bem podia ser que tivesse vários funcionários, mas não pensava nos seus servos, pensava em si mesmo. Era só o que interessava, era os seus frutos, as suas riquezas, para si mesmo. Por isso Jesus fala: louco, esta noite, se Deus pedir a tua alma, se Deus te chamar à sua presença, já que você, tendo pessoas, não quer repartir com elas, o que você tem, para quem será? Você acha que você vai levar tudo o que você tem? Você não vai levar nada do que você tem para a eternidade. Para quem você acha que vai deixar isso? Assim é o que entesoura para si e não é rico para com Deus. Numa economia capitalista como a nossa, é difícil não apegar-se às coisas materiais. Todos nós temos apego a coisas materiais. Mas precisamos tomar cuidado com elas, porque o materialismo é um perigo enorme na caminhada do discipulado. Porque aquele que confia nos seus próprios recursos, nas suas próprias riquezas, demonstra não confiar em Deus.
Ivan Boesky, um dos homens, um dos investidores mais famosos, que ganhou muito dinheiro às custas de decisões de risco e que ganhou dinheiro também às custas de muita gente, e ele, com sua esperteza, conseguia passar por cima dessas outras pessoas. Ele defendia a tese de que a cobiça é sadia e que a ganância é boa. Se o homem quer, ele luta. E se luta, ele conquista. Mas se o homem não tem a cobiça e não tem a ganância de querer ter, ele jamais vai ter. Se a gente isolar a frase, pode até parecer correta, cada uma das afirmações dele, mas a gente não pode se esquecer do que Jesus ensinou. Guardai-vos de toda a avareza. Na mesma linha de pensamento, Paulo advertiu: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O problema não é ter dinheiro. O problema é amar mais o dinheiro do que a Deus, do que a própria vida, do que as pessoas, e deixar de viver só em função do dinheiro. Ganhar, 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 e não fazer qualquer outra coisa. Nosso último slide. Poupar dinheiro é inteligente, mas prender recursos pensando só em si mesmo é irracional. É sábio, é inteligente poupar. A gente precisa fazer isso, mas não pensando só em nós mesmos. Pensar na família, pensar em colocar ao dispor de Deus, em usar para a glória de Deus. Agora, se pensar só em si mesmo, aí é que reside o erro. Há coisas mais importantes que o dinheiro e que são eternas, como Deus. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Todas as demais coisas serão acrescentadas. As coisas do alto, Paulo falou, para pensar e buscar as coisas do alto, não as coisas aqui debaixo da terra. As coisas do alto são eternas, as coisas aqui de baixo são passageiras. Mateus 6, 25, ou Lucas, capítulo 12, versículo 23, mostra que a vida é mais importante do que as coisas que temos. Que adianta ter bastante dinheiro e não ter saúde? Ou ganhar bastante e não curtir a vida e não aproveitar a vida? Não vou, porque tenho que guardar. Isso é irracional. A gente precisa aproveitar enquanto a gente tem disposição, enquanto a gente tem saúde, aproveitar. As boas obras, lá em Apocalipse 14, 13, diz que para o salvo as boas obras os acompanharão. Aquilo que a gente fez para os outros, que engrandeceu o nome de Deus, as pessoas a quem a gente pôde exercer uma influência boa, isso vão nos acompanhar para a eternidade. Não os bens materiais, mas a nossa influência sobre os outros, aquilo que glorificou a Deus. E, finalmente, a fé, a esperança e o amor. Se tem três coisas que permanecem para sempre, são estas: a fé, a esperança e o amor. Fazer amigos é muito mais importante do que fazer riquezas. Então a gente tem que entender isso e aproveitar a vida da melhor maneira possível. A gente termina contando mais uma experiência do pastor Stuart, que certo sábado ele e a esposa saíram para jantar com um casal de amigos, Bill e sua esposa. E
E aquela noite ficou marcado de forma muito especial na experiência ministerial do pastor Stuart, enquanto ele dava o curso de discipulado. Enquanto eles jantavam, Bill recebeu um telefonema da polícia, dizendo que Bill precisava ir imediatamente até seu escritório, num dos prédios mais importantes da cidade. Morava na Escócia, então um dos lugares mais importantes de lá, porque o prédio tinha sido invadido por uns terroristas e haviam rendido os vigilantes e estavam botando fogo em todo o prédio. Bill terminou de receber o telefonema e, obviamente, a feição do rosto demonstrou uma certa preocupação com algo que havia ocorrido. E o pastor Stuart falou, tudo bem? Calmamente, Bill contou o que estava acontecendo. O pastor Stuart falou, vamos logo para lá? Quer? A gente vai com você para lá. Ele falou, não, a gente já começou a jantar, vamos pedir a sobremesa e o café. Depois a gente vai para lá. Qualquer um de nós, na mesma hora, já teria levantado, corrido lá para o prédio para ver o que estava acontecendo. Eles tomaram o café, depois a sobremesa, e então se dirigiram para o prédio. Com a permissão dos bombeiros, foram até onde puderam chegar com segurança e ali detectaram todo o estrago que a bomba lançada pelos terroristas tinha feito no prédio. Salas destruídas, arquivos queimados, documentos perdidos, choros, angústias dos demais empresários que também tiveram seus escritórios queimados e destruídos, aquele caos, enfim. Nada sobrou de tudo aquilo. Depois de um tempo no local, Bill chamou os outros empresários para perto dele e disse, esta é uma hora das mais difíceis para todos nós. Ainda não temos ideia do prejuízo que todos nós levamos. Mas, pelo avançado da hora, já estamos entrando no domingo e nós precisamos acordar cedo, porque é o dia do Senhor e precisamos ir para a igreja para adorar. Eu sugiro a todos vocês, para que todos nós, cada um vá para a sua casa, descanse, porque aqui não há mais nada o que fazer. Então vamos descansar, o pouco que podemos, que temos tempo, vamos à casa do Senhor, vamos adorar ao Senhor e agradecer a Deus, porque Ele nos preservou com vida. Foram apenas bens materiais que perdemos. E ali ele reuniu toda aquela gente que estava ali por perto, fizeram um círculo, oraram a Deus e depois foram para as suas casas. Talvez qualquer um de nós, no desespero, teria ficado a noite toda vasculhando em busca de algum documento importante, ou chorando e lamentando angustiadamente todo o ocorrido e todo o prejuízo. Mas Bill era um cristão que estava disfarçado de grande empresário. A gente aprende muito com histórias assim.
O mundo pode cair na nossa cabeça. Se nós temos Cristo no coração e um compromisso firme com Ele, nossa atitude não vai ser outra, senão a de adorá-lo e de agradecê-lo sempre e por todas as coisas. Nossa fé não será abalada, porque nós sabemos em quem nós cremos. E ainda que todos os bens materiais a gente possa vir a perder um dia, nós sabemos que aquilo que está reservado nos céus, isso ninguém tira de nós. Isso está garantido pelo poder do próprio Deus. 2 perigos que representam todos os outros. Todos os outros relacionados com o nosso ser e com o nosso ter. Hipocrisia e materialismo. Na estrada do discipulado há tantos perigos. E a gente precisa cuidadosamente ter cuidado com eles para não nos deixarmos tomar e levar por nenhum desses perigos. Antes, continuarmos olhando firmemente para Jesus e prosseguirmos em frente. Que Deus assim nos abençoe, que Deus assim nos ajude e firme a nossa fé. Amém.